eu vou entrar, você não está querendo me deixar, mas eu estou querendo, não é? Como se a luz fosse ali a metáfora da cidade. E é interessante porque a janela dela tem a persiana Copacabana, a janela dela tem cortina, a janela dele, ela é uma janela rasgada, que tem um guarda-corpo vazado, tem uma persiana que ele vai fechar, mas aí ele decide abrir de novo. Ele não quer fechar aquela janela, ele quer abrir aquela janela, ele quer deixar o ar entrar. E é interessante porque a casa dele não tem sombra, aí ainda tem os abajures, aí quando a mulher morre ele apaga um só, ele não apaga mais nenhum, né? Ele ia cobrir a mulher, mas desiste de cobrir a mulher. Quer dizer, o tempo todo ele está se expondo na cidade, né? E é muito interessante porque quando eles se encontram, naquele primeiro beijo, eles estão numa vitrine fechada. Quando eles vão lá para Itaipava e começam a namorar, tem uma janela no fundo com a cortina fechada, mas sempre que faz aquele efeito de luz, não é? Que cria uma ambiência. Mas sempre a janela dela, apesar de aberta, é uma janela fechada. Eu estou falando dessas vitrines, porque apesar de estarem fechadas, elas têm a transparência. E a janela dela, que é aberta, ela não deixa, ela tem uma briga com a luz, você vê ali uma briga com a luz, né? Tem até aquela cena do sofá que a cortina voa, né? Querendo acompanhar a luz, eu vou entrar, né? Então é muito interessante para mim a experiência de Copacabana. Por que Copacabana? Porque eu acho que é um bairro onde você tem essa mistura, onde parece que tudo acontece, onde parece que está todo mundo junto, mas na verdade você produz essa solidão urbana permanentemente. E eu acho que por isso que Copacabana serve ao filme, porque outros bairros de vizinhança, de comunidade, seriam uma outra janela, né? Seria a janela onde a vizinha se comunica com quem está andando na rua, né? É engraçado que você falou da luz recortada, dessa escuridão, que em vários momentos a composição dessa luz me lembrou muito os quadros do Hopper. Exatamente. Eu ia comentar isso, até pelo fato de que ele usa muitas mulheres solitárias, né? Aquela da cortina balançando é perfeita, é um Hopper perfeito. Fantástico, assim, né? Realmente, o Hopper tem essa coisa da experiência, da solidão, dos personagens. E dessa luz, né? Uma luz bem recortada, E uma sempre mulheres dele assim. também, ele andava no trem de Nova York, né? E o trem que passava em Nova York, ele andava em cima de um viaduto. Então ele andava por cima da cidade. E por isso ele olhava os apartamentos. Então ele tem essas visões de janela de apartamento, não da altura de quem está na rua, porque quem está no prédio não pode olhar o apartamento, né? Então é um pouco aquela percepção também, né, que ela tem dos outros apartamentos. Ela não está na rua, ela está na altura, olhando, invadindo a casa dos outros, né? Lembrar isso do Hopper, porque se você perceber, muitas das mulheres dele estão com roupas íntimas, né? Exatamente. Então quase assim. Em casa, não tá? Isso, Então, o que eu acho que é interessante é justamente contrastar a janela dele com a dela, porque a dela sempre tem uma sensação de que está querendo se fechar para fora, e cria sombra e assim por diante. E a dele não, e eu acho muito significativo aquele momento que ele acha que vai fechar e depois decide abrir de novo a persiana, né? Então isso é muito interessante. E o fato de que no fim o binóculo, não muda de mão e ela então tem um jogo de interior e exterior o tempo todo no filme, e eu acho que Copacabana serve para isso. É muito forte isso, porque quando eles estão no restaurante, quando ela entra, você olha lá do lado de fora. Quando eles estão sentados, é como se você estivesse fora do restaurante olhando para ele, porque eles estão na vitrine do restaurante.
Tem várias situações assim no filme, essas que ela está em questão, né? Que é o dentro e fora. Tem naquela hora, por exemplo, do assalto, eu não sei se vocês se deram conta, mas o outro menino que estava lá dentro, quando termina a cena, a gente vê que ele está no vidro, sendo revistado. Então tem uma cena que é do lado de dentro da vitrine, né? Então, também tem uma recorrência de estação dentro de aquário. Isso, o aquário. Isso, então, mas é interessante porque ele deixou o peixe morrer, esqueceu da comida, e ele nem enxerga o que está no aquário. E ela observa, né? Então, esse jogo da janela, de quem olha na janela, porque na verdade você pode estar de duas formas na janela. Você pode estar olhando, não é? Como você pode não estar vendo nada, e tem alguém que vai te olhar. Então, essa dupla janela que é maravilhosa nesse filme, né? Eu não conheço outro assim que tem essa dupla janela, assim como nesse caso, né? Tem uma coisa, você comentou essa coisa do exterior, mesmo do botequim onde ela vai tomar o café da manhã, você percebe que a câmera está dentro do botequim, então filma ela de costas tomando café e você tem o externo ali do lado, assim, mesmo no espaço Na boate, como você reparou, né? A câmera pega de costa, é como se ela estivesse de fora, né? Então, mesmo quando está dentro, o jogo de olhar do filme joga com essa coisa de quem está dentro está fora. Então muitas vezes você pega ela de costas. Então é como se quem está fora da cena, né? Então, que tem um pouco da influência do noir, mas tem também o fato de querer trabalhar com esse dentro e fora. E que não é um dentro e fora só físico, ele é um dentro e fora psicológico, não é? Entre o social e o íntimo. Então, eles mesmo, na conversa deles, tem aquela coisa do deixar as claras, não deixar as claras. E ela, supostamente, é quem deixa as claras. E ele, supostamente, é quem deixa as escuras. Que esconde, então, né? Mas na verdade não é, né? Então, pois tudo tem um jogo ali de dentro e fora, de claro e escuro, que acompanha a tensão do filme. Que vem, eu acho, muito traduzido, né? A tensão que toda a composição quer sugerir, na verdade traduz esse drama da própria personagem. O que me chama a atenção, por exemplo, é que ela não entra no apartamento do filho. A gente não sabe o que acontece, não é? E a gente vê aquele corredor, vê aquele abraço, mas a gente vê a luz, mas ela não entra. Enfim, tem várias situações assim que tem esse dentro e fora, e ao mesmo tempo a gente sabe que o grande desafio é ela entrar, né? Sim. E ela deixar as coisas virem até ela. Isso, exatamente. As coisas, né? Tem uma coisa, não sei se você reparou também, que eu achei muito curiosa dessa perspectiva da composição, as frestas. A gente ela é muito vista pelas frestas, né? Você tem aquele momento em que ela está falando com o Alcides no telefone, ela está lá sentada na cama e a câmera está mostrando ela por uma frestinha da porta. Aí tem um outro momento também que ela está na cozinha, você também vê uma frestinha. Ele aproveita muito aquele apartamento. No escritório do delegado tem uma janela que dá para ver do lado de fora, né? E que ele olha a delegacia, né? Então tem muito esse jogo o tempo todo. Agora, de alguma forma, enfim, excluindo um pouco o comentário que eu fiz sobre Copacabana especificamente, mas de alguma forma, você acha que esse filme, nessa relação entre dentro, fora, interior e exterior, trabalha alguns aspectos da cidade, sobre esse estar na cidade do Rio de Janeiro? Porque, assim, de alguma forma, esse personagem solitário, dentro desses prédios, também, de uma certa forma, dialoga com o filme do Coutinho, o Edifício Mágico, em algum imaginário, enfim, nesse sentido o filme te traz alguma coisa. Eu acho que, quer dizer, vamos falar assim genericamente, né, se eu posso dizer assim, tão pouco tempo e poucas palavras, assim, existe uma filmografia carioca que foi explorando a construção de uma identidade carioca, né? Tem até o Carvana, que supostamente é o que filma a alma carioca, né?
E nesse filme, eu acho que esses elementos são postos em xeque. Eu não sei nem se a gente ainda quer ser carioca, né? E ao mesmo tempo não tem a graça de ser carioca, mas tem um sentimento universal, que poderia ser em qualquer lugar, em qualquer cidade. Tem até um momento, né, que a outra vai para Bangu e ela fala assim, faz um credo, né? E aí você se pergunta, bom, a história de vida dessa mulher, de repente, é melhor ir para Bangu, não é? Então, e a outra despreza ela, né? A outra vai para Bangu na boa. Não, você está querendo agora, você quer ser minha amiga, agora abanando, vou para Bangu, não é? E vou ficar com minha prima, né? Uma coisa assim mais de família e tal. Então, eu acho que esse filme dialoga um pouco com essa tradição do cinema carioca, por isso que ele não deixa de marcar que ele está em Copacabana, por isso que ele não deixa de marcar um certo submundo de Copacabana, mas ele não quer reforçar estereótipos e a paisagem urbana, a gente sabe que é Copacabana, mas não é a Copacabana da praia. Inclusive, quando ela está na praia, aparece quase que uma visão assim, da altura do cachorro. Não sei se vocês se deram conta, depois, quando os dois estão juntos, a praia é desfocada. E vocês se separaram que a praia é sempre vista entre os prédios. Mas eu acho que eles amam esse valor das portarias. Sim. O prédio do filme, eles fazem questão de mostrar um mosaico do Werneck. O dentro e fora, o tempo todo, o interior e exterior. São sempre portarias assim, que tem esse jogo de transparência. E não só isso, quando ela está na porta, os porteiros, quando ela está na porta do prédio, todo mundo cumprimenta ela. Então é praticamente como se a rua fosse a coisa menos pública do mundo, a coisa mais íntima do mundo. A portaria é mais ou menos assim, o próprio André Gardias diz que a portaria, o hall de entrada, é um espaço de transição entre o dentro e o fora, entendeu? Então é um espaço onde circulam as pessoas que fazem parte daquele ambiente íntimo e as pessoas de fora que têm acesso até aquele ponto, né? Então seria quase o hall de entrada dos prédios e a portaria seria meio que esse espaço de transição. É diferente também o prédio dele. Parece que tem nunca aparece o prédio dele, a entrada do prédio. E a única coisa que a gente tem é aquela vez que ele quer entrar de carro e ele tem um carro na frente que não deixa ele entrar, né? Então o prédio dele é diferente dos outros prédios sugeridos. Você não vê a portaria, parece que não tem como entrar, não é? Na garagem, né? Na verdade, aquela garagem que chega bêbada é dela. É dela. Não, aquilo ali vira uma confusão na cabeça dele, porque ele engana ela inicialmente dizendo que mora naquele prédio chiquérrimo, depois ela disse que tem uma amiga que mora no prédio em frente ao dele, depois ela diz que está hospedada na casa da amiga, aí quando ela leva ele embora, mas não era o prédio dos Bandeiras de Melo. Então ele fica completamente confuso com essas portarias. Ele é a cidade que vai entrando nela, né? É a cidade que vai entrando nela. É assim que eu leio, né? E aquela persiana Copacabana, aquilo chamado Copacabana foi inventado para Copacabana, né? Aquilo foi usado no mundo inteiro, numa certa época. É uma tecnologia, digamos assim, carioca, né? Então, é uma janela que tem essa coisa de, ao mesmo tempo que ela se abre para o mundo, ela tem essa persiana que protege, né? que esconde a janela. Ela, do ponto de vista arquitetônico, ela tem uma função térmica, porque o sol pode bater de frente no prédio, que é um dos problemas que no Rio de Janeiro tem, porque na Europa essas fachadas de vidro foram festejadas, porque qualquer nesga de sol é uma alegria, né? Então, se você tiver o sol entrando dentro da tua casa, a primeira coisa que você faz é se esticar ali, porque você não sabe quando ele vai aparecer de novo. Aqui é o contrário.
Então, inventaram essas persianas para criar o espaço térmico. Não sei se vocês já se deram conta, mas quando você tem essa persiana, não só você tem um certo controle de luz, mas sobretudo você tem um controle de temperatura, porque elas criam aquele espaço térmico que faz com que a sua casa não ferva tanto quando o sol entra, e sobretudo se você tiver com a janela fechada, você cria uma estufa, né? Então a persiana Copacabana permite também que você deixe uma fresta para entrar um ar, e aí a sua casa, mesmo que seja um tempo quente, ela não vira uma estufa, ela sempre tem um ar fresco no meio. Então, o caso dessa é muito interessante o fato dela usar essa persiana Copacabana, porque ao mesmo tempo é um símbolo local, né? Mas no caso ali é o inverso da lógica do carioca solar, do carioca, né? E é usado justamente para escondê-la da cidade. Então, é bem interessante, já naquela primeira cena, quando abre a persiana, depois daquela persiana está sempre ali naquela janela, só na última cena é que você vê a janela sem nenhuma persiana aberta, quando ela se expõe para o binóculo dele. Então, a gente vê como aquela persiana vai se abrindo, digamos assim, em várias situações. É a primeira vez que a gente vê a composição da janela dela, a gente não sabe como é a janela dela. É a primeira vez que ela é olhada, e que inclusive é linda, né? A cena é belíssima, porque aquele azul todo, com branco, aqueles vários quadrados e ela de vermelho, né? É muito bonito.